Plenário aprova projeto que regulamenta acordos de leniência de instituições financeiras com o Banco Central e com a Comissão de Valores Mobiliários. Em reunião com o vice-presidente do Senado, ministro da Saúde fala sobre a falta de medicamentos para doenças raras. Especialistas dizem em audiência que falta de investimentos causa fuga de capital humano do país. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Novas regras para facilitar e acelerar a adoção de crianças. Os senadores aprovaram um projeto que veio da Câmara dos Deputados e agora pode virar lei. O texto estabelece um prazo de 120 dias, que pode ser prorrogado por mais 120, para que a Justiça conclua o processo. E o estágio de convivência entre as crianças e os interessados em adotá-las é fixado em, no máximo, 90 dias. O plenário também votou 2 projetos da área econômica. Um deles é o que trata dos acordos de leniência de instituições financeiras com o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários. A repórter Mariana Capello tem mais informações. Boa noite, Mariana. Boa noite. E além desse projeto, o plenário do Senado também acabou de aprovar um texto que dá mais ferramentas ao Banco Central e à Comissão de Valores Mobiliários para combaterem crimes financeiros. Na prática, ele cria penas, define infrações, medidas coercitivas para o Banco Central poder fiscalizar com mão mais pesada as instituições que ele fiscaliza. Esse texto ele foi apresentado pelo presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, depois que uma medida provisória com conteúdo parecido perdeu a validade. Ele chegou aqui ao Senado no começo da semana e já foi aprovado hoje aqui no plenário. Em termos gerais, o projeto ele tinha a aprovação da maioria dos senadores. Só 2 pontos foram questionados em plenário. Um deles era a multa, o valor máximo da multa da Comissão de Valores Mobiliários, que foi estabelecida em 50 milhões de reais. Alguns senadores achavam que essa multa deveria ser de 500 milhões. E o outro ponto foi a necessidade de multas maiores de 50 milhões aplicadas pelo Banco Central terem de ser submetidas a um colegiado para poderem valer. Esses 2 pontos foram questionados, foi apresentado destaque, mas eles foram mantidos no texto como estava antes. Agora, esse texto, esse projeto vai à sanção presidencial. Voltamos ao estúdio. Ok, Mariana, obrigada pelas informações. E os senadores também terminaram de votar as novas regras do cadastro positivo. Esse cadastro é formado com os nomes de consumidores que mantêm suas contas em dia. Pelo texto, o consumidor não precisa ser consultado para ser incluído na lista de bons pagadores. O projeto segue agora para a Câmara dos Deputados. A falta de medicamentos para o tratamento de doenças raras tem agravado o estado de saúde dos pacientes. O assunto foi discutido hoje em reunião com o vice-presidente do Senado, Cássio Cunha Lima, e o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Em pronunciamento ontem, em plenário, Cássio Cunha Lima disse que, na Paraíba, 2 pessoas morreram nos últimos dias devido à falta de medicamentos. A audiência ocorreu na vice-presidência do Senado e foi solicitada pelo senador Cássio Cunha Lima. Ele e um grupo de senadores cobraram medidas urgentes do ministro da Saúde para a retomada do fornecimento dos medicamentos, que são de alto custo e fornecidos pelo Ministério para atender aos doentes, como o Patrick, que tem uma doença degenerativa rara. O ministro informa que de todas as sentenças judiciais proclamadas no Brasil, soma-se uma despesa entre União, Estados e municípios de 7 bilhões anos. Mas não podemos só monetarizar essa situação. É preciso ter uma logística onde o medicamento não falte jamais, que tenha estoque regulador, que tenha a continuidade permanente dos tratamentos. E é isso que se espera que possamos conseguir com essa mobilização que o Senado fez e com um compromisso, mais uma vez, reiterado do ministro. O pai de Patrick diz que sem o remédio, o filho pode ter sérias complicações. Para quem
quem está com a saúde piorada, que está em virtude da falta de medicação, problemas que vão ficar, mesmo depois a medicação vindo, tem consequências que tu não se livra mais. Porque as doenças são evolutivas, degenerativas, no caso do Patrick, que é MPS. O ministro da Saúde explicou que vai analisar os casos apresentados pelos senadores e os pais dos doentes e tomar as providências necessárias. Se eventualmente algum usuário está tendo atraso no fornecimento ou o seu processo teve algum problema, eu já pedi que se dirijam imediatamente lá, identificamos essas questões e adquiriremos o medicamento. Não temos nenhuma dificuldade de cumprir as decisões judiciais que se referem a dar acesso a quem de fato precisa de medicamentos no Brasil. O senador Valdemir Moca, que preside a subcomissão especial sobre doenças raras no Senado, afirmou que são necessários recursos específicos do orçamento para que o problema não se repita. Para que não haja o que está acontecendo agora, gente precisando da medicação, né? E a gente não tem recurso, pelo menos não tem. O ministro se mostrou solícito, falou que ele ia fazer um levantamento pontual de onde estava acontecendo isso e prometeu uma solução o mais urgente possível. O ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, foi ouvido hoje pela CPI que investiga se houve irregularidades nos empréstimos concedidos pelo banco. Coutinho ocupou a presidência do BNDES por quase 9 anos, em um período que abrange parte dos governos Lula e Dilma. Luciano Coutinho defendeu que o BNDES é fundamental para garantir a execução de políticas de desenvolvimento no país e explicou que qualquer pedido de financiamento depende de aprovação conjunta. O processo de análise e aprovação de projetos no banco é um processo técnico, colegiado, porque essas equipes são equipes técnicas, ninguém trabalha sozinho, não existe parecer monocrático em nenhum momento, são todos pareceres assinados por vários técnicos, passando por 2 colegiados e envolve no mínimo 50 pessoas. Coutinho destacou que financiar a produção de bens e serviços destinados ao mercado externo também é prática comum em outros países. É nesse tipo de modalidade que se enquadram empréstimos feitos por empreiteiras como a Odebrecht. Houve algum tipo de ingerência política para a concessão de financiamento para execução de obras em países como Cuba, Angola e Venezuela? Se sim, quais foram e que tipo? É importante ter em mente o seguinte: nesse apoio não há transferência de divisas do Brasil para o país estrangeiro. O BNDES não financia gastos locais. Ele não financia equipamentos, etc., produzidos fora do Brasil e nem financia gastos locais. Tipicamente, por conta dessa restrição, em média, o BNDES financia só metade dos projetos. O importante que se diz é o seguinte: exportação de serviços agrega o fornecimento de serviços e de bens produzidos no Brasil. Não é algo exótico. Todo país exporta serviços e ao exportar serviços, agrega bens. E em mercado não cabe idiosincrasias ideológicas. Cabe saber o seguinte: a obra, há possibilidade de vender e há garantias suficientes para dar à operação segurança. Essa é a questão. O senador Lazier Martins questionou se Coutinho teria atuado junto com o atual governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, para favorecer o Grupo Cassino, ao não liberar empréstimo que viabilizaria a fusão do Pão de Açúcar com o Carrefour. Não é assim. Isso é uma coisa muito séria, isso, pelo menos até agora, compromete muito o seu nome. O que foi que houve, afinal de contas, nesta relação? Nunca houve ingerência de minha parte em qualquer decisão do Comitê de Enquadramento e Crédito da instituição, que tem autonomia técnica e a qual respeitei sempre
Então, não há nenhum tipo de intenção de criminalizar ou prejudicar a imagem nem da empresa privada, muito menos do BNDES. O que nós queremos é esclarecer alguns fatos que eventualmente possam estar obscuros. Para onde estão indo os cientistas brasileiros? Como investir na formação e manutenção no país de talentos que contribuem para o avanço da ciência e da tecnologia? Assuntos que movimentaram o debate na Comissão de Ciência e Tecnologia na manhã desta quarta-feira. Antes mesmo de o debate começar, o senador Cristóvão Buarque, que presidiu a audiência, fez uma comparação. O Brasil está perdendo um tesouro vivo. A alfândega não deixa sair pedras preciosas. Aliás, não deixa sair animais selvagens. Mas deixa sair cérebros de cientistas e é óbvio que a gente não vai impedir com força. Diferente de outros países, como China e Índia, o Brasil, até anos atrás, tinha um índice muito alto de cientistas que acabavam regressando ao país depois de fazerem mestrado e doutorado no exterior. Mas isso vem mudando. O grande problema não é o cérebro, o grande problema é o coração. Se ele gosta daquilo ou do lugar onde ele está, independente de onde ele está, ele vai continuar ligado ao lugar onde o coração dele está. E o grande problema que eu acho que está ocorrendo nos últimos anos é que o coração está se divorciando do cérebro. A pessoa já não gosta de estar vivendo no Brasil. Os debatedores alertam. O país precisa investir na internacionalização, no desenvolvimento de laboratórios e de patentes e nas condições de trabalho para descobrir, promover e atrair novos talentos. O importante é criar um ambiente para atração de talentos, né? A atração, mesmo que sejam aqueles nossos pesquisadores que vão se titular no exterior ou que vão fazer internacionalização, mas também de outros países que poderiam vir trabalhar conosco. Só tem uma forma de proteger a Amazônia, é conhecê-la. E não é conhecê-la visitando, é conhecê-la internamente, através de pesquisa, através de conhecimento científico para você poder produzir dela a riqueza para aquele povo que vive ali. O Ciências Sem Fronteiras foi apontado como um exemplo de programa de investimento em novos cientistas. Nós temos um estagiário que está se formando na UNB, que ele foi bolsista do Ciências Sem Fronteiras, ele foi para a Hungria e ele é da Ceilândia. Ele falou para mim assim, minha mãe falava, para que você vai trabalhar? Você tem que, para que você vai estudar? Você tem que trabalhar para me ajudar em casa. E ele insistiu, passou na UNB, foi para o Ciências Sem Fronteiras, foi para a Hungria, fala inglês perfeitamente, está trabalhando como estagiário lá na Embrapa e muito provavelmente vai ser aproveitado quando ele se formar. A CPI da Previdência aprovou hoje o relatório final do senador Hélio José, relator da comissão. O documento foi apresentado na segunda-feira, depois de mais de 10 horas de leitura. O texto é contra a reforma defendida pelo governo e afirma que a Previdência não é deficitária. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.